E aí, galerinha, vamos lá? Vamos continuar falando desse assunto brabo? Regime totalitário alemão, nazismo. Tem gente que gosta disso, hein? É mole? Mas vamos lá. Na aula anterior falamos da formação desse partido nazista e de sua ascensão ao poder. Hoje falaremos do Terceiro Reich, da ditadura do Hitler, correto? Vamos lá, galera, vamos lembrar. Eu disse na aula anterior que, enquanto estava preso neste livro, Minha Luta, ele vai sistematizar toda aquela ideologia autoritária, intolerante, racista, expansionista, nacionalista e por aí vai, certo? E fica bem claro logo de cara o posicionamento, a postura ariana, certo? Eugenia, aquele papo de aprimoramento da raça humana, Francis Galton lá atrás, aquele papo brabo, né? E aí Hitler vai falar do mito da superioridade da raça alemã, do povo alemão. Começou a doideira. Além disso, ele vai intensificar o antissemitismo na Alemanha. Lembrando, ele vai intensificar esse sentimento antissemita. Hitler criou o antissemitismo? Fala sério. Primeiro, antissemitismo é uma intolerância, uma antipatia ao judeu, certo? Falar que Hitler criou essa antipatia é um absurdo, certo? Ele pode ter levado isso a um grau máximo, mas você vê manifestações antissemitas ao longo da história, certo? Desde a Idade Média, em vários momentos, em várias partes do planeta. Não foi Hitler que criou esse absurdo. Concordam comigo? Né? Mas, já que estamos falando dele, né? No caso da Alemanha, a coisa vai ficar pesada para os judeus. Esse antissemitismo, ele é gradativo. Isso já fica evidente em 1935 pelas leis do Nuremberg, quando tem uma divisão entre arianos, não arianos e mestiços, e a cidadania é dada só para os arianos. Nesse momento, os judeus já perdem sua cidadania, já não são mais beneficiados pelo Estado alemão, certo? Posteriormente, essa comunidade judaica vai perder seu patrimônio. Lembra? Num determinado momento, o patrimônio da comunidade judaica é confiscado por esse Estado nazista. E posteriormente tem um processo de guetização. Lembram? Os judeus começarão a ser colocados em guetos, né? Estudem o gueto de Varsóvia, talvez o mais famoso deles, certo? Ou seja, eles são sectarizados, eles são separados do restante da população, né? E depois vai ficar pior, porque eles vão perder, além do patrimônio e além da liberdade, eles vão perder a vida. Porque estaremos falando de campos de concentração e campos de extermínio, não só na Alemanha nazista, mas posteriormente nas áreas dominadas pelos nazistas. E no caso desses campos de concentração, deveremos lembrar da imposição do trabalho escravo a essa população. E o auge desse antissemitismo ao longo da guerra chegará através da solução final, quando aí você fala de extermínio em massa dessa população judaica, certo? E se estamos falando de campos de concentração, devemos lembrar que, apesar desse forte antissemitismo, essa intolerância não ficava restrito a esse grupo. Essa intolerância do Estado nazista, ela se manifestava de uma maneira geral aos grupos de esquerda, anarquistas, comunistas, sociais-democratas, mas você falava também de intolerância aos negros, aos testemunhas de Jeová, aos ciganos, certo, moçada? E também a pessoas com deficiências físicas ou mentais, correto, galera? Portanto, era um Estado extremamente intolerante. Esquece isso não, tá? Além dessa loucura antissemita, a Alemanha nazista tinha um discurso ligado à necessidade de recuperação econômica, que é a chamada teoria do espaço vital, certo? Uma justificativa ideológica para o expansionismo alemão. Ronaldo, qual é dessa teoria? Qual é dessa justificativa? Na teoria, Hitler está dizendo o seguinte, ó, como líder do Estado nazista, como líder do Estado alemão,
eu tenho direito de intervir em qualquer área onde exista uma população de origem alemã, de origem germânica, mesmo que minoria, certo? Na prática, o que ele está justificando? Ele está justificando a anexação, a invasão dessas áreas onde habitem comunidades de origem germânica. Certo? Um discurso ideológico, defender os interesses dessa população de origem germânica para uma prática expansionista. E qual é desse expansionismo com a economia? Poxa, se ele faz expansão, ele pode anexar importantes áreas fornecedoras de recursos primários, sejam eles vegetais ou minerais, certo? Ele pode cobrar impostos de domínio, ele pode explorar essa mão de obra. Portanto, o expansionismo ao longo da história da humanidade sempre foi lucrativo, correto? E uma outra coisa que vocês devem lembrar em relação a essa teoria do espaço vital, anterior à eclosão da Segunda Guerra, são as manifestações desse expansionismo, certo? As mais famosas, em 1937, a anexação da Áustria, certo? Através da Anschluss, né? O que vem a ser isso? É uma anexação diplomática da Áustria e da Alemanha. É uma união entre a Alemanha nazista e Áustria, certo? E em 1938, a anexação da região dos Sudetos, naquela época, num país chamado Tchecoslováquia, certo? Essa região já foi anexada pela via militar. Portanto, essas anexações evidenciam o desrespeito ao Tratado de Versalhes. Correto? E aí, nesse caso, você fala de um outro tratado. O chanceler inglês vai negociar com Hitler o Tratado de Munique. Que é isso, Ronaldo? Na verdade, França e Inglaterra não estavam muito interessados no novo conflito. Estavam lambendo suas feridas, tentando se recuperar da Primeira Guerra Mundial. Quem tem um discurso belicista, expansionista nesse momento, é o Hitler, né? E aí o chanceler inglês negocia com Hitler a seguinte questão: França e Inglaterra reconhecem a presença alemã tanto na Áustria quanto na região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, mas, em contrapartida, Hitler deve se comprometer a não invadir mais nenhum território na Europa, certo? O acordo, ele não deveria estar nessas áreas, mas franceses e ingleses toleram, reconhecem a presença alemã, certo? Em contrapartida, Hitler não pode mais dar nenhum passo além desse território onde os alemães já estão. Se isso ocorrer, imediata declaração de guerra, certo? Essa é a questão. Quando em 1939 Hitler invade o território polonês, ele está declarando guerra à França e à Inglaterra porque ele está rompendo o Tratado de Munique assinado em 1938. Né? Aliás, Hitler era bom de assinar tratado, né? Ele descumpriu, porque logo depois ele assina no ano de 1939 o Pacto Ribbentrop-Molotov, ou Pacto Germano-Soviético, um acordo secreto de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista. O que eles falam basicamente? Falam de não agressão entre os dois países, certo? É meio estranho, Ronaldo. Hitler tem um discurso anticomunista, como é que ele vai assinar um acordo com a União Soviética? Eles estão dividindo o território polonês em duas partes, alemã e soviética, certo? Na próxima aula, falando de Segunda Guerra Mundial, eu entro em detalhes nesse pacto e a atuação da Alemanha nazista na sua via militar, no seu caráter expansionista. Tá certo? E claro que falaremos cada vez mais de intolerância e violência. Correto, galera? Espero vocês, tá, galera? Abração para todos. Se cuida, por favor, tá?